Marcelo diz que durante o início dos anos 70, ele e sua esposa e 2 filhos pequenos chegaram na cidade de Chapadão do Céu, no oeste do estado de Goiás. Marcelo estava à procura de trabalho e, após ter chegado naquela cidade, ele alugou uma casa pequena e, depois de alguns dias, conseguiu um emprego em uma fazenda produtora de algodão. Para chegar ao trabalho, Marcelo precisava passar por uma pequena ponte de madeira que se localizava sobre o trecho do rio Aiporé. Alguns empregados que também passavam naquela ponte de madeira falavam de uma tragédia que assustava as pessoas que precisavam transpor aquele trecho do rio. Eles diziam que um homem que trabalhou ali durante a construção da ponte estava preocupado em finalizar o trabalho numa tarde que havia chovido muito na cidade. Quando a chuva começou a cair, outros homens que estavam ajudando no trabalho daquela ponte procuraram rapidamente um abrigo, enquanto o chefe permanecia no meio do mato usando seu machado para cortar uma árvore, que seria usada para o corrimão da ponte, pois um raio caiu no meio da mata e fatalmente atingiu aquele lenhador. Depois de 3 horas de chuva, os outros saíram do abrigo e foram procurar o patrão, e quando chegaram no local do acidente, tomaram conhecimento do que havia acontecido. Alguns anos depois do trágico acidente, as pessoas tinham medo de passar por aquela ponte durante a noite. Alguns afirmavam ter visto o vulto de um lenhador segurando o machado e passeando sobre aquela ponte de madeira. Certa vez, um morador daquela região disse que foi perseguido pelo lenhador enquanto caminhava perto da ponte e da mata, onde o suposto homem teria sido atingido pelo raio. Aquele morador narrava que precisou correr muito para que não fosse pego pelo tal lenhador. Parecia que ele queria proteger a ponte para que ninguém atravessasse o rio usando aquela passagem, dizia ele. Mas Marcelo nunca acreditou nas histórias de assombração. Então tudo que fosse falado a esse respeito ele não levaria a sério. Durante 2 anos trabalhando na produção de algodão, Marcelo e outros empregados sempre usavam aquela pequena ponte de madeira como passagem, pois aquele era o caminho mais perto entre a casa deles e a fazenda onde trabalhavam. Era um número entre 5 a 7 pessoas que sempre passavam junto naquele lugar. Mas durante esse tempo, ninguém viu o tal fantasma e por isso acreditavam que era mentira daquelas pessoas que insistiam falando na aparição daquele vulto. Em Chapadão do Céu, na década de 70, existia grande oferta de trabalho na área da agropecuária. Então a cidade foi crescendo também com a chegada de trabalhadores vindo de outras regiões. Muitos trabalhadores da construção civil também ganharam um bom dinheiro, construindo novas moradias para os recém-chegados. Naquele tempo, o Marcelo convidou parentes que moravam em Minas Gerais para que viesse morar perto dele, e ali teriam bastante trabalho e juntos poderiam comprar uma área de terra onde certamente construiriam suas casas. Então os pais do Marcelo e também os pais de sua esposa foram morar naquela cidade. Os pais do Marcelo, antes de se mudarem, venderam a casa onde moravam e quando chegaram no oeste de Goiás e compraram uma chácara próximo do rio Aiporé. O pai do Marcelo viu que a cerca precisava de alguns reparos, então ele mesmo decidiu fazer o conserto e nos dias de sua folga ele entrou na mata para cortar algumas árvores a fim de conseguir madeira para fazer o reparo de onde fosse necessário. E aconteceu que durante a noite, quando ele dormia, o pai do Marcelo começou a ter pesadelos, onde aparecia um sujeito
segurando o machado. Aquele vulto ordenava que fosse embora daquele lugar. No início ele chegou a pensar que o principal motivo dos seus pesadelos fossem por falta de costume da nova moradia. Mas depois de alguns meses, foi a mãe do Marcelo que começou a ver em seus sonhos a figura do lenhador. Ela falava que recebia as mesmas orientações para que eles fossem embora dali o mais rápido possível. Pouco tempo depois, a família começou a ouvir barulho de uma pessoa caminhando dentro da casa. Parecia que aquilo arrastava alguma coisa. Tudo aquilo estava sendo novo para a família. Eles nunca tiveram nenhuma experiência iguais àquelas. Era assustador. As pessoas mais antigas daquela região agiam com a intenção de assustá-los mais ainda. Faziam brincadeiras de extremo mau gosto, dizendo que aquela velha casa era a moradia do tal lenhador que havia sido atingido pelo raio. E mesmo não existindo nenhum registro sobre a história que os moradores falavam, todos que passavam durante a noite naquela estrada sentiam-se amedrontados. Não demorou muito tempo para que os pais do Marcelo vendessem a propriedade e que se mudassem para um vilarejo onde o Marcelo morava. Assustados com o pesadelo que tiveram e com o que tinham visto, e mais as histórias que ouviam falar, a família não quis comprar outra moradia. Eles alugaram uma casa pelo tempo de 6 meses e depois voltaram para o estado de Minas Gerais. Mas um fato curioso aconteceu. Então Marcelo teve uma ideia. Ele sabia que a sogra dele era uma mulher sensitiva. Ela e o esposo trabalhavam juntos, plantando e vendendo soja nas terras que haviam comprado. Eles estavam vivendo muito bem com um trabalho que era muito lucrativo. E antes que os pais vendessem a propriedade, pois o Marcelo queria muito que os pais continuassem morando perto dele na mesma cidade, convidou então a sua sogra para que fosse visitar a chácara dos pais dele, para que ela fizesse uma análise do local e assim tentar descobrir se realmente havia alguma presença espiritual na casa. Então a sensitiva foi até a chácara durante a noite e, depois de fazer os procedimentos, dos quais disse ser necessários para detectar alguma presença espiritual, e se houvesse, com certeza ela conseguiria ver, afirmava ela. Já o Marcelo não acreditava naquilo, mas queria acalmar os ânimos dos seus pais. Por isso pediu ajuda da sogra dele. Mas a mulher jogou mais lenha na fogueira, quando disse que estava sentindo a presença de alguma coisa maligna nos arredores e dentro da casa. E ela os aconselhou a venderem a propriedade, porque o espírito do mal não gostava da presença deles. Marcelo não acreditou nas palavras da sogra, mas para não magoar a esposa dele, nunca conversou com ela sobre o assunto. Depois o sogro do Marcelo acabou comprando aquela propriedade por um preço pequeno. Foi um preço bem menor do que o real valor. Então, os sogros do Marcelo reformaram a casa da chácara, que era dos seus pais, e deram para o seu cunhado morar com a esposa. E acredite, o casal nunca relatou algum acontecimento estranho na casa, e viveram por muitos anos naquela propriedade. Teve um ano que o dono da fazenda estava muito empolgado com a colheita. O Marcelo lembra que eles ficavam durante todo o dia trabalhando, tanto na colheita quanto na armazenagem e carregamento, e faziam horas extras. Depois, o patrão pedia para que o motorista os levassem para as suas casas. Pois em uma noite, o Marcelo resolveu ficar até mais tarde. Então ele não foi com o transporte cedido pela fazenda. Ele queria adiantar o trabalho que achava necessário para aliviar no dia seguinte. Naquela noite, Marcelo saiu do trabalho às 10 horas da noite e foi sozinho pelo caminho, seguindo em direção de onde morava. A distância entre a casa dele e o trabalho
era de mais ou menos uns 2 quilômetros. Então seria preciso caminhar num tempo entre 40 a 50 minutos, isso com passos rápidos. Marcelo estava cansado e sonolento, então ele seguia o caminho lentamente, enquanto ouvia em seu rádio portátil uma história de assombração que estava sendo narrada ao vivo por um convidado da emissora. Aquele trabalhador cansado achou interessante aquela narrativa. Mesmo não acreditando nos acontecimentos que eram citados, ele foi se envolvendo com a forma da narração com o qual o programa era conduzido. O Marcelo estava se aproximando da pequena ponte de madeira, onde haviam muitas árvores nos 2 lados da estrada e também na margem do rio. E aquele trecho estava mais escuro devido ao matagal existente. No rádio, ele ouvia ruídos de portas se fechando e nem se deu por conta de que o outro barulho se misturava com a trilha sonora do programa. Eram batidas feitas com algum objeto que lembrava o som de um machado enquanto era usado para derrubar árvores. Marcelo só voltou seu pensamento para a situação real após ouvir um barulho como de uma árvore caindo à sua frente. Ele desligou o rádio de pilha e durante alguns segundos ficou parado enquanto olhava ao seu redor. Pensou em continuar caminhando, mas achou melhor analisar o que estava acontecendo e mais uma vez ouviu o barulho de outra árvore caindo no meio da mata, mas era só o som do barulho caindo que chegava aos seus ouvidos. Ele chegou a pensar que realmente havia alguém cortando as árvores, mas por que estaria ali naquela hora da noite? E onde estariam as árvores que ouviu caindo? Logo depois, o vulto de um homem apareceu sobre a ponte e estava segurando algo. Marcelo não queria acreditar, mas o objeto segurado pelo vulto lembrava um machado, e as batidas continuavam. Era como se a pessoa não se cansasse de cortar a outra árvore, que começou a cair. Agora parecia que estava caindo sobre o Marcelo. O mesmo sentiu muito medo e voltou pelo caminho, mesmo ficando mais distante. Achou melhor mudar o seu percurso. Horas mais tarde, quando chegou em sua casa, ele relatou o acontecido para sua esposa, que o esperava com preocupação. Depois do ocorrido, Marcelo evitava passar sozinho naquela ponte de madeira durante a noite. E quando era necessário, ele sempre convidava alguém para lhe fazer companhia.